Paz seja convosco, irmãs. Todas podem se assentar. Então é com muita alegria, né, que nós estamos na presença do nosso Deus. A oportunidade que Deus nos dá, né, de estarmos aqui depois de tanto tempo, né, e poder ver cada uma, poder ver cada rosto, é uma alegria, né, de irmã, né, de podermos estar todas juntas na presença do nosso Deus. E gostaria de ler com as irmãs o nosso versículo base para a mensagem que Deus tem para nós. E ela está ali na tela, que diz assim. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E aproveitando a oportunidade, né, que nós tivemos aí dos desafios, ali foi falado que cada dia é um tijolinho, né? Então nós estamos em construção. E cada dia nós vamos colocando um tijolinho na nossa parede. E Luiz, pode passar? Próximo. E hoje eu quero falar um pouquinho com as irmãs sobre o lugar secreto, né? Então, quando a gente pensa no secreto, num lugar secreto, o que a gente imagina, né? Então, vamos ver ali a definição dessas palavras. Pode passar. Pode passar. Então, lugar, local onde se está ou se deveria estar. Posto, posição, ponto. Pode passar. Então, agora a gente vai ver a definição de secreto. Secreto. Então, a definição para passagem, que se conserva, oculto, escondido. Para cofre, não aparente, colocado de maneira que não seja visto. Para desejo, que se oculta, íntimo, particular. Cultos, que se limita a um conhecimento reservado em virtude do mistério que o envolve. E antigo, o que não se revela, segredo. Eu quero ficar com as irmãs com essas duas últimas definições. Então, de culto, né, que se limita a um conhecimento reservado em virtude do mistério que o envolve. Dentro da palavra de Deus, né, muitas coisas, né, que nós conseguimos entender e que o Espírito de Deus nos faz entender, que é a palavra de Deus, né, que é um mistério. E Ele nos dá esse privilégio de conhecermos a palavra dele. E ali, para antigo, fala o que não se revela, segredo. Então, o lugar secreto nós podemos definir, então algo que é escondido, algo íntimo, né? E nós podemos pensar que é algo muito precioso. Então, quando nós falamos em lugar secreto, talvez a gente pense que devemos ter talvez um altar ou um lugar separado para isso. Mas não, o lugar secreto está dentro de nós. E nós podemos usar, por exemplo, o nosso quarto, nós podemos usar a nossa sala, a nossa varanda, em um parque. Então, em vários lugares nós podemos desfrutar desse lugar secreto com o nosso Deus. E através né, do que Jesus passou, né, do que foi derramado na cruz, Ele nos dá esse direito desse acesso. E nós temos que dar um real valor para isso. Isso tem que ter sentido nas nossas vidas. Então nós precisamos, como filhas, ter esse acesso ao Pai. Então, o lugar secreto nos dá esse acesso ao nosso Pai. Eu gostaria que alguma irmã contribuísse lendo para mim alguns versículos, para ficar mais fácil. E lá em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, quem achar pode ler em voz alta. Então, enquanto alguma irmã acha e lê, nós vamos falar um pouco hoje sobre
como deve ser esse lugar secreto, né? Como nós devemos nos achegar ao nosso Deus e como nós devemos usar esse lugar. Será que é somente no sábado que nós devemos estar nesse lugar? Alguém achou? Pode ler? Então, aqui a palavra de Deus fala que o que nós podemos entender, né? Que nem todos os dias nós vamos ter só felicidade, mas que também nós passaríamos, né, por várias coisas no decorrer da nossa vida. E o lugar secreto é onde nós devemos depositar todas as nossas dificuldades quanto as nossas alegrias. E nós precisamos todos os dias nos conectarmos com o nosso Deus. Nós precisamos ter um relacionamento de pai e filho. Teve um culto jovem, algum tempo atrás, quando a gente também fez essa sequência de cultos, que eu falava para eles, talvez vocês, jovens, não tiveram esse privilégio de ter um pai aqui na terra, né? De saber o que é esse relacionamento de pai e filha, né? De você ter aquela imagem de uma pessoa que vai te proteger, de que tudo que você precisar vai estar ali para te aconselhar. E igual eu falei para eles, se vocês não têm esse sentimento de pai, né, não teve esse sentimento de saber como é, e talvez você não tenha essa intimidade com Deus, é onde nós devemos chegar para Deus e falar, Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo de pai e filha. Eu quero saber qual é o sentimento de pai. Eu quero saber qual é o cuidado, né, de pai. E uma coisa que veio muito à minha cabeça quando estava estudando para poder vir falar com as irmãs é que, às vezes, nós chegamos a Deus somente como Ele é o maior, Ele é o tremendo. E, às vezes, nós ficamos até com medo de conversar com Deus. E a gente acaba fazendo uma oração no automático. Pai maravilhoso, grandioso, obrigado por esse dia, obrigado pela minha comida, amém, em nome de Jesus. Às vezes a gente está no automático, porque as nossas vidas têm sido assim. Nós acordamos, vamos escovar os dentes, às vezes nós esquecemos até de orar, né? Até de se achegar a Deus, antes de sairmos de casa. E aí quando nós chegamos, nós fazemos uma oração no automático, e a nossa vida acaba sendo automático. Mas o nosso Deus, Ele não merece o nosso automático. Ele merece o nosso tempo, Ele merece que nós reservemos para Ele um lugar secreto. E como é o lugar secreto? É nós nos achegarmos ao Pai de forma, oi Senhor, tudo bem contigo? Pode parecer engraçado isso, né, irmãs? Perguntar para Deus se Ele está bem. Mas quando você vai conversar com seu pai, ou com sua mãe, ou com um melhor amigo, e aí, amigo, tudo bem? Como você está? Ou você já vai contando como foi seu dia? E é assim que nós devemos nos achegarmos ao Pai, porque Ele é o nosso amigo. Às vezes eu não tenho coragem de contar alguma coisa que aconteceu comigo, no meu íntimo, mas Deus está ali. Então, para Ele, nós podemos falar. Seja qual for o problema, qual for o seu pecado, Ele está ali, pronto, sempre pronto. E Ele sempre vai estar no lugar secreto. Pode passar, Luiz, por favor. E aí, me surgiu essa pergunta, irmãs. Como desejamos ir para o reino, passar a eternidade com Ele, se hoje Ele está longe de ser... Ele está longe das nossas prioridades ou de ser a nossa prioridade. Eu tenho tempo todos os dias para ir até o trabalho, eu tenho tempo todos os dias para ficar no celular, eu tenho tempo para ir fazer um exercício, eu tenho tempo para ir ao mercado, eu tenho tempo para fazer outras coisas, mas eu não tenho tempo para estar no lugar secreto com o Pai. E às vezes, mas nossa, e a correria do dia a dia, e eu tenho a casa para limpar, e eu tenho os filhos para cuidar, e eu tenho o trabalho para me preocupar, mas eu não tenho tirado nem meia hora do meu dia para Deus. E às vezes nós pensamos que o sábado é o dia para fazer isso, então durante a minha semana eu vou aqui no meu automático e não tenho tirado um tempo para quem eu deveria.
Então, como nós queremos estar no reino se Deus não tem sido a nossa prioridade diária? Não é só no sábado. Deus tem que ser a nossa prioridade diária. E eu aprendi muito, hein, irmãs? Estou falando aqui porque Deus está me usando. Mas olha, parece assim que era cada chinelada, sabe? Porque às vezes eu chego, a minha mãe sabe, eu vou para a casa dela, o que eu faço? Mãe, vou para o sofá. Né? Lá em vez em quando não está com dor, vai brincar com o Miguel. E aí Deus fala, ei, Dandara, seu lugar, cadê o meu lugar na sua vida? E ele falou isso para mim. Aonde eu estou na sua vida? Será que eu tenho tido um tempo aí? Todos os dias? Às vezes, a maioria das vezes no ônibus, né, sempre converso com Deus, ou quando tá lavando uma louça, ou quando tá varrendo uma casa, mas aquele não é o momento que eu tenho tirado para Deus, é o momento que eu estou varrendo a minha casa e aproveitei para conversar com Ele. Mas não é um momento que eu falei assim, não, agora eu vou conversar com o meu Deus, agora eu vou conversar com o meu amigo, agora eu vou colocar diante dele as minhas preocupações. Mas também, eu digo que vai ter horas que nós não vamos ter nem palavras para conversar com Deus. Vai ter dias que nós vamos entrar lá no nosso lugar secreto e a gente só vai chorar. Tem dias que nós estamos assim, né? Tem dia que a gente não quer nem conversar. Tem dia que a gente fica calado. E quando acontece alguma coisa, né? A minha mãe fala, aconteceu alguma coisa? Ela sempre percebe, né? As nossas mães sempre percebem tudo. E Deus sabe que você não está bem. E assim como a nossa família percebe, Deus está lá olhando. Ei, filho, você não está bem. Que horas você vai vir falar comigo? Que horas você vai vir me falar o seu problema? E às vezes nós vamos deitar e nem vamos para o nosso lugar secreto. Às vezes a gente esquece que o Pai está ali, todo momento. Imagina se todos os dias nós formos para o lugar secreto. Gostaria que as irmãs lessem para mim Jeremias 29:11. É uma coisa também muito importante que a gente, né, tem que pensar, que servir a Deus, irmãs, não é uma escravidão, tá? Estou falando que a gente tem que ter todos os dias um lugar especial, um momento especial, para que a gente possa voltar no outro dia. Quando você vai na casa de alguém, que você se sente bem, que a pessoa te trate bem, nem que seja para comer só uma pipoca, né? Você volta, se você é tratado bem, né? Você vai ter o prazer de estar lá. Mas se você acha aquele lugar desagradável, você não vai voltar. É claro que, né, nós estamos em meio à pandemia, então a gente, né, está se evitando de sair, né, de ir para outros lugares. Mas a gente tem vontade de voltar nos lugares. E com Deus tem que ser a mesma coisa. O meu lugar secreto tem que ser tão especial, nem que seja um momento só para chorar ali diante de Deus, sem palavras mesmo. Mas é um lugar que amanhã eu não vejo a hora de chegar o meu horário que eu vou estar diante do meu Deus, no lugar secreto. Pode ler, Andressa, para nós. Então, nós temos que ter pensamentos de paz, para que amanhã a gente possa estar lá novamente no lugar secreto. E eu estava lendo algumas coisas sobre um pregador britânico, e uma das frases dele me chamou muita atenção, e também levei mais uma chinelada aqui, hein? O nome dele é Charles Spurgeon, e ele fala assim, ó, queria compartilhar com as irmãs. A aurora é o portão do dia, e deve ser guardada com orações. É a ponta do cordão que amarra as ações do dia, devendo ser atado com devoção. Olha só, irmãs. Se percebêssemos melhor a grandeza da vida, seríamos mais cuidadosos com as suas manhãs. Agora vem, hein? Quem sai correndo da cama para os negócios e não espera para adorar, é tão tolo quanto quem não se veste ou não lava o rosto, ou tão insensato quanto o que não se lança na batalha sem armas nem armadura.
que nos banhemos no rio refrescante da comunhão com Deus, antes que a solidão e o peso da estrada comece a nos oprimir. Então, olha o que ele fala, que se a gente não adorar a Deus, né, não tirar aquele momento para Ele, se a gente não se lembrar dEle, a gente é como uma pessoa tola que sai sem se vestir ou sem lavar o rosto. Imagina você sair para trabalhar sem lavar o rosto, né, sem pentear o cabelo ou sem se vestir e sair de pijama. E às vezes nós saímos assim, né? Nós saímos de casa assim, sem lembrar do nosso Deus, sem dar um tempo para Ele e voltamos da mesma forma e o outro dia vai ser da mesma forma. Então a gente acaba sendo tolo de não estar diante da presença do nosso Deus falando abertamente, né? Então nós precisamos ter e estar nesse lugar secreto. Igual eu falei, nós precisamos nos achegar a Deus de forma aberta, como falamos com os nossos amigos, como desabafamos com as nossas mães, com as nossas amigas. Então nós precisamos todos os dias estar na presença do nosso Deus. Igual eu falei, servir a Deus não é escravidão, irmã. Senão, isso daqui não vai adiantar nada. Se é só por medo, não vai adiantar. Nós precisamos estar diante de Deus felizes, com amor, amar, né? Como a Adri falou na oração dela, sermos apaixonadas por esse Deus. Sermos realmente apaixonadas por esse Deus, porque Ele está ali em todo momento nos esperando. E nós precisamos sim, e eu recebo, Senhor, para a minha vida, precisamos estar todos os dias, porque nós temos tempo para fazer outras coisas. E nós não temos tempo para o nosso Deus. E daí o que vai adiantar? Nós queremos viver eternamente com Ele, mas hoje nós não damos tempo para Ele. E às vezes a gente tem tantas preocupações, tantas aflições. Sabe, cada tempo que passa vem uma dificuldade. É na família, é no relacionamento, é os filhos, é no trabalho. E a gente esquece que nós temos um Pai que está ali todos os dias. Vai ter dia que a gente vai para o nosso lugar secreto e que a resposta não vai vir naquele dia. Mas você vai lá de novo, até Deus te responder. Até Deus falar assim, aqui, filha, é isso que você precisa fazer. Pode passar, Luiz. Oração é uma aproximação da pessoa a Deus, por meio de palavras ou de pensamento, em particular ou em público. A oração é uma conversa com Deus. E estarmos no lugar secreto é diferente de chegarmos aqui e orarmos, né? Na frente de todos, né? Levarmos a igreja em oração. Igual eu falei, nós vamos colocar as nossas intimidades diante do Pai. Então, nós precisamos termos em nossos pensamentos que realmente somos filha dele e ele vai nos ouvir. E no momento certo, ele vai nos conceder aquela bênção, né? Que nós tanto precisamos. E nós precisamos, sim, que esse encontro com Ele seja diário. E aí nós vamos usar esse lugar secreto. Como eu falei no início, não é um altar que você vai construir, mas é o seu íntimo. É o momento que você vai tirar para o seu Deus. Vai sentar na sua mesa, vai sentar na sua cama, vai sentar no seu sofá. Não importa, vai entrar dentro do carro, talvez, porque o filho tá lá com o pai, você prefere ter um lugar reservado? Não importa a maneira. É o momento que você vai tirar para o seu Deus. Se nós estamos aqui, é porque nós servimos a um Deus. E nós precisamos, sim, todos os dias, estar na presença do nosso Deus. E eu gostaria de apresentar para as irmãs um exemplo infalível. Ele está na palavra de Deus. E foi, assim, uma pessoa extraordinária. E através dele nós estamos aqui. E ele tirava um tempo com Deus. Vamos ver? Quem é? Jesus. Pode passar, Luiz. Ele é o nosso exemplo infalível. Lá em Lucas 6:12. Pode ler para mim, por favor, irmãs? Alguém? Pode ler na Bíblia.
Exatamente. Então ali, Jesus também se retirou para orar. Ele também tinha o lugar secreto dele com Deus. Também podemos ver em outra ocasião em Mateus 14, 23. Alguém pode ler? Então, também em outra ocasião, Jesus se retirou para orar. E ele estava no momento secreto dele. Também podemos ler ali em Marcos 1, 35, 36. Pode ler quem achou. Será que não é um exemplo infalível? Jesus, o nosso Jesus. Aquele que andava e vinha multidões atrás dele. Aquele que cuidava dos discípulos. Aquele que curava, né, que multiplicava. Olha quantas coisas ele fazia. Mas ele tinha o momento dele. Ele estava ali, ó, no lugar secreto com o Pai. Melhor exemplo do que esse que nós podemos ter do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele também ia para o lugar secreto, juntamente com o Pai. Irmãs, caminhando, né, quase para o final, também gostaria que alguém lesse para mim 2 Coríntios 12, 10. E aí nós vamos falar um pouco sobre os 3 principais benefícios do lugar secreto. Principais, né? Porque tem vários, são inúmeros. Quem achou pode ler, por favor. Exatamente. Então, quando nós nos chegamos ao Pai, nós não vamos precisar falar palavras difíceis, né? Não vai precisar ser uma oração para poder impressionar alguém, só vai estar você e ele. Ou nem aqui, né? Nós precisamos fazer isso, né? Nós temos que ser humildes todos os dias. Mas você não vai precisar ficar falando palavras difíceis, você vai se chegar ao Pai na simplicidade, na sua simplicidade. Às vezes, né, algumas pessoas têm essa dificuldade, né, de orar na frente de pessoas ou de falar, tem essa vergonha. Mas no lugar secreto, vai ser você mesmo, é com as suas palavras, é com sua simplicidade, é na sua maneira de falar, é no seu jeito de ser. Você vai chegar ao Pai dessa maneira, sabe? Não vai precisar de um protocolo para estar diante da presença dele, porque o lugar secreto é entre você e ele, é entre nós e ele. E ele está ali pronto para nos ouvir da maneira que nós somos. Sem um protocolo. O lugar secreto é para nós estarmos todos os dias diante do Pai, colocar as nossas dificuldades daquele dia e ter uma conversa, ou às vezes nenhuma conversa, como eu falei. Então vamos para o próximo slide. E ali eu coloquei os 3 principais benefícios do lugar secreto. Intimidade com Deus. Unção. Porção do Espírito Santo na nossa vida. Unção de mudar, de transformar. Essa unção não é algo que adquirimos somente no momento do culto, mas também uma busca diária no lugar secreto. Às vezes, nós achamos que nós vamos chegar aqui e vamos sentir a presença de Deus, mas durante a nossa semana, nós nem lembramos dele. Durante a nossa semana, talvez nós nem fomos para o nosso lugar secreto. E aí eu quero chegar aqui e eu quero sentir a presença de Deus. Então é uma busca diária, sabe? Nós precisamos buscar todos os dias o nosso Deus para que nós chegamos aqui, ó, nós vamos estar transbordando.
Não importa a canção que for cantada aqui, não importa quem for vir orar, mas eu vou sentir a presença de Deus, porque a minha busca tem acontecido no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. E quando eu chegar no Santo Sábado, eu vou transbordar da presença de Deus, porque eu estava no lugar secreto todos os dias, porque eu busquei a presença de Deus todos os dias. E quando nós chegarmos aqui, nós vamos estar transbordando. Nós vamos glorificar ao nosso Deus da nossa maneira. Nós vamos exaltá-lo, nós vamos adorar e não vai precisar da canção preferida para sentirmos a presença de Deus. Não vai precisar de andar a cantar super afinado para eu sentir a presença de Deus, porque eu vou estar transbordando da presença dele. Imagina, irmãs, todos os dias estarmos na presença do nosso Deus. Todos os dias nós sentimos a presença dele na nossa casa. Nós não precisamos estar aqui para sentir a presença dele. Nós podemos sentir a presença dele no lugar secreto. Às vezes nós vamos sentir a presença dele só naquele dia que eu falei para as irmãs, no dia do choro. Mas também nós vamos sentir e nós vamos sim para o nosso lugar secreto para agradecer. Nós vamos para o nosso lugar secreto para dar risada, para falar, Senhor, eu estou transbordando de alegria e hoje eu vim aqui para te agradecer, porque nós temos que lembrar do nosso Deus, não é só nas dificuldades, mas é todos os dias, é quando eu recebi uma bênção, é quando eu fui promovido no trabalho, é quando eu recebi um presente, é quando um milagre aconteceu. Então todos os dias nós precisamos estar na presença do nosso Deus. E nós encontramos o descanso verdadeiro. Estamos cansadas. É trabalho, é relacionamento, é filhos, é a casa, é muita coisa, né, irmãs? E sabe que o verdadeiro descanso não é uma super viagem. Não é dormir um dia até tarde. É um descanso em Deus. É o descanso que encontramos em Salmos 91. O lugar secreto pode nos proporcionar o verdadeiro descanso. Esse é o verdadeiro descanso. Às vezes nós estamos tão atribuladas, né, que nós queremos ir para um lugar diferente e fazer coisas diferentes. Mas sabe o que nós fazemos? Nós tiramos férias até de Deus. Não, eu preciso de férias, mas aí você tira férias até do Pai. Não está certo, irmãs. O nosso descanso verdadeiro é estarmos todos os dias na presença do nosso Deus. É nos colocarmos na presença dele. E eu gostaria que alguma irmã lesse para mim Deuteronômio 31:8. Em voz alta, por favor. Irmãs, não tenha medo. A palavra de Deus fala para a gente não desanimar, sabe? Vamos realmente estarmos na presença do nosso Deus. Vamos buscar o lugar secreto. Todos os dias, não é só no sábado, é todos os dias eu vou buscar o lugar secreto. Quando eu levantar, o meu primeiro pensamento vai ser obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada porque eu sei que eu vou levantar, eu vou para o meu trabalho, ou eu vou fazer os meus afazeres, ou eu vou cuidar dos meus filhos. Mas o nosso primeiro pensamento vai ser Deus. E no decorrer do dia, nós vamos tirar um tempinho especial para o nosso Deus. Nós vamos ir para o nosso lugar secreto e vamos estar na presença dele. O meu lugar preferido, irmãs, eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. Na minha casa, e quando eu estou muito agoniada, eu sento no chão da minha cozinha. Geralmente quando o Tiago e o Miguel estão dormindo. E eu sento no chão da minha cozinha e eu fico olhando para fora. Que atrás da minha casa tem várias árvores. E lá eu consigo enxergar o final das árvores e o céu. Ali é o meu lugar preferido. E às vezes eu sento lá e só choro. Mas eu tô lá. É como se eu estivesse olhando para Deus, sabe? É como se eu sentisse Ele ali perto de mim. Então, é o meu lugar preferido. E eu convido a vocês a escolher um lugar, né? Olhando para o céu, estar na presença de Deus, aquele lugar que traz um sentimento que você esteja mais próximo dele.
para que nós possamos realmente, né, todos os dias ter um tempo para Ele, porque Ele merece e nós precisamos dele. Mais do que tudo, nós precisamos dele, né? E às vezes as nossas respostas não vêm porque nós não buscamos, né, as respostas de Deus. Às vezes a gente quer resposta, procura resposta em outras coisas e não estamos lá de joelhos dobrados, conversando, lendo a palavra. E é assim que Ele vai conversar conosco, né? E às vezes a gente vem para a igreja, já está com a cabeça cheia. Às vezes a sua resposta está ali na pregação, mas você nem percebe porque você está tão atribulado, você está tão cansado, que você acaba nem vendo que a sua resposta Deus te deu, né? Através dos nossos mensageiros. Então que possamos realmente buscar o lugar secreto. Então, para nós finalizarmos, fazendo um resumo, eu gostaria de ler para as irmãs. Então nós temos que separar um tempo diário, um tempo sagrado. Podemos orar enquanto lavamos a louça? Sim. Mas esse não é o tempo que você separou para Deus. Não precisa ser um quarto ou um altar, como eu falei. O lugar secreto começa dentro de nós. Aprender a escutar a Deus. Não é somente falar. Nós precisamos conversar. O que o Senhor está vendo em mim, por exemplo, perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor está vendo em mim? Como eu estou? O que eu preciso melhorar? O Senhor está feliz comigo? Né? E ler a palavra dele. Nós precisamos receber o amor de Deus para voltarmos no dia seguinte, né? E receber novamente esse amor. Mesmo quando nós não entendemos ou quando a nossa resposta não vem, nós temos que falar ao nosso Deus: Senhor, eu estou aqui por fé. Eu estou aqui por fé porque eu sei que as minhas dificuldades, os meus problemas vão ser resolvidos e o Senhor vai me dar a resposta. E terceiro, lugar secreto é um fruto ao longo dos nossos dias. Então precisa ser algo natural, nada forçado. Não tem que ser algo que você faça no momento, né? E saia do lugar da mesma forma que voltou. Por isso, irmãs, eu convido a vocês para estarmos todos os dias no lugar secreto. Para que quando chegarmos no sábado, o dia de estarmos na presença do nosso Deus em comunhão com os nossos irmãos, que nós possamos sair daqui transbordando e não voltar para casa da mesma forma que chegamos. Porque essa tem que ser a nossa busca diária. É todos os dias estarmos na presença do nosso Deus.